Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Acorda Alice! Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Vamos lá. Hoje com direito à musiquinha. Aí a Carol entrou. Hoje a gente vai conversar com a Carol Cotrim, que é fisioterapeuta e percorreu um caminho aí longo, difícil, que mais parecia um labirinto do que uma linha reta. Boa noite, pessoal! A Carol tem uma história incrível, mas saiu guerreira, conseguiu alcançar aí a liberdade financeira, o tempo para a família. A gente vai escutar essa história. Deixa eu tirar o som aqui. Boa tarde ou boa noite, Jéssica? Vivian, Douglas, Camila, bem-vindos. Dona Carolzita, minha xará. Pois é. Recebeu o convite, Carol? Aê! Toda linda, hein? Tô tentando, né? Pra ficar bonita igual você. Até parece, Carol. Somos lindíssimas, todas nós. Como é que você tá, Carol? Obrigada por ter aceitado o convite, viu? É um prazer te receber aqui. Boa noite, André. Quanto tempo? O pessoal tá entrando. Bem-vindo. Eu agradeço o convite, fiquei lisonjeada aí pelo convite para contar a minha história. Às vezes a gente chega onde chega e ninguém sabe de onde a gente surgiu, né? E é muito gostoso poder contar isso. E como eu costumo dizer, né? A nossa história eu acho que é o nosso maior tesouro, porque ninguém faz igual a gente, todo mundo tem o seu percurso, tem a sua maneira de lidar com as coisas, né? E é daí que vem a nossa autenticidade. E eu gosto muito de ouvir, aprendo muito com todas as histórias que vocês contam aqui. Então é por isso que eu sempre faço essa live, que me dá o maior prazer. Vamos lá, Carolzita, vamos começar. Já tô te chamando. Primeiro eu queria saber seu signo. Ah, não. Me conta a história primeiro, que eu vou tentar adivinhar seu signo depois, tá? Me fala sobre Eu acho você. que você não vai acertar. Vamos ver. Eu costumo acertar, difícil errar. Ó, eu quero saber onde você nasceu, quantos anos você tem, como você era na infância. Dá um resuminho aí, inicial pra gente. Eu nasci numa cidade bem do interior do Paraná, chamada Arapongas. Morei lá até uns 17 anos, mais ou menos. Hoje eu estou com 36. Eu sempre fui, até uma fase da minha infância, eu era muito tímida, na verdade. Depois que passou essa fase, não sei o que foi que deu esse start, aí eu comecei a falar pelos cotovelos. E tô assim até hoje. Você gosta, né? Você gosta de falar. Eu gosto de me comunicar. Eu acho que quando a gente se comunica, portas abrem. E foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje. Graças a Deus foi me comunicando, não tendo medo de expor o que eu penso, o que eu sei, não tendo vergonha de errar e de assumir que errou. E porque é assim que a gente aprende. Eu acredito que é assim que a gente aprende, né? Errando, acertando e não tendo medo de falar sobre isso. Eu acho que Certeza. esse é o caminho. Pelo menos foi o caminho para mim. E quando você era pequenininha, qual era seu sonho, Carol? Você sabe que assim, não lembro de um Você não sonho muito lembra? O que específico, eu quero assim, não, ser? Assim, tinha. Porque você está me dizendo que você não. gosta de falar, né? De se comunicar. Você tinha uma história assim de dançar na frente do espelho? Ah, eu sempre gostei muito de dançar, já fiz parte de grupo de dança de salão, sempre Rolou uma fiz muito fase esporte. paquita na história? Eu queria que você. Não? Paquita não, assim, eu gostava de dançar dança de salão mesmo, sabe? Ah, De é? parceria, eu sempre fui muito de gostar de estar entre pessoas, nada muito focado em mim, mas assim, uma dança de salão mesmo, dançava tango, olha lá, eu me entregando, né? Tango, samba de gafieira, Eu vou te por aí. provocar aqui o tempo inteiro para você me contar suas histórias. Aí, como é que surgiu a fisioterapia na sua vida? Tá, chegou a época de fazer vestibular, deu aquele desespero, não sabia, não tinha a menor ideia do que eu queria. Eu tinha algumas coisas que eu sabia que eu gostava, mas não que eu gostava de fazer, que eu gostaria de fazer pro resto da vida, mas não uma profissão. Então eu Uhum. comecei a pensar. O primeiro vestibular que eu fiz foi para turismo, porque eu queria ser turista.
Quando eu descobri que eu queria que turismo, fazendo a faculdade de turista, de turismo, eu não ia virar uma turista, aí eu desisti logo disso. Falei, não é isso pra mim. Aí eu pensei em fazer jornalismo. Eu gosto de Uhum, ler, eu gosto de escrever, gosto de me comunicar, acho que é um bom caminho. Só que uhum. aí eu descobri, isso lá, né, com 16 anos. Aí eu descobri que para fazer jornalismo eu tinha que gostar muito de história. Menina, era a minha pior matéria, era história, né? Não porque eu não gostava de estudar história, mas eu tenho muita dificuldade de gravar nomes e de Uhum. gravar datas, né? Olha, Então, gravar nome e gravar data, para mim, era muito difícil. Eu adorava saber, sempre gostei de saber, de conhecer a história, mas não me pergunta quando foi e quem foi. sim, Eu também. guardo aí. Consigo lembrar. Então, aí eu falei, não, acho que jornalismo não é para mim. Aí comecei a pensar, mas o que mais que eu gosto, além de me comunicar, né, e de viajar? E aí eu descobri que eu gostava de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu quero estar entre pessoas. E aí eu pensei, eu acho que eu gosto de ajudar pessoas. Como que eu posso estar entre pessoas e ajudar pessoas? E aí, ao mesmo tempo, eu descobri que eu gostava muito, eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar. Eu falei assim, eu gosto de pegar pessoas. Será? Aí eu descobri, né? A gente começa a pesquisar um monte de coisa. E eu falei assim, gente, tem uma profissão que eu consigo fazer essas três coisas. Eu vou estar em contato com outras pessoas, eu vou ajudar outras pessoas e eu vou pôr a minha mão nas pessoas. Olha que bacana. E aí eu encontrei a fisioterapia. E eu falei, é isso que eu quero. E aí E isso eu me quando você decidi. entrou, você teve certeza que era ali que você estava no lugar certo. Isso. Aí eu entrei na fisio, inicialmente com aquela coisa de massagem, porque eu não sabia direito o que era fisioterapia. Então eu pensava em massagem, estava começando a surgir alguma coisa de estética. Mas enfim, a minha ideia era ajudar pessoas com as minhas mãos. Estar Sim. entre pessoas e ajudar pessoas com as minhas mãos. E aí isso eu decidi com 16 para 17 anos, eu já tinha decidido que era isso que eu queria. E aí eu lutei atrás, fui atrás, né? Na Novinha, época, né, gente? Como a gente tem que escolher novinha, né? O que vai fazer muito difícil, é né? muito Eu acho assim, uma maldade até, né, com o adolescente. Mas enfim. E aí eu fui, e aí, na época, imagina, eu morava em Arapongas, ainda uma cidade pequenininha, interior do Paraná, sempre estudei em colégio público. E aí meu pai falou assim: bom, você quer fazer essa faculdade? Você vai ter que morar fora, né? Para eu te sustentar fora, tem que ser uma faculdade pública. Que as duas coisas, né? Pagar a faculdade e ainda morar fora, vai ficar sim, pesado. E aí sim. eu falei assim, agora eu quero ver, né? Passar numa faculdade pública, sendo que sempre tem colégio público. E aí eu corri atrás, corri atrás, corri atrás. Prestei vestibular, entrei numa universidade pública, Olha que maravilha. mas não era a que eu queria. Hum. Eu tinha a que eu queria aquela. Eu queria a Londrina, eu queria o UEL, porque eu pesquisei e eu sabia que era a melhor universidade de fisioterapia na Você época. era boa Ainda aluna na escola? se eu era boa em quê? Você era boa aluna na escola? Eu sempre fui, não a melhor, mas de média para Sim. melhor, de média para boa, né? Nunca fui a melhor, a aluna Mas era exemplar, assim, porque eu esforçada, gosto né? de falar muito. Eu perdi a nota porque eu falava muito na sala, né? Mas Maravilhoso. consegui, depois eu fiz um ano de cursinho, precisei fazer um ano de cursinho, entrei na faculdade, na pública, mas que não era a que eu queria. Fiz um ano nessa que eu não queria e pensei, vou tentar transferir, né? O ano que vem abre vaga de transferência, eu tento a transferência. Fiz toda a documentação para entrar na vaga de transferência, enviei para a universidade, não abriu vaga de transferência. Ninguém desistiu. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, bom, ou eu fico onde eu tô, ou eu luto pelo que eu quero. Vou fazer o vestibular de novo. Fiz vestibular de novo na universidade que eu queria, sem me preparar dessa vez para o vestibular. E aí eu entrei. E aí eu entrei em oitavo lugar. Ai, que legal, gente, maravilhosa. E aí começou a faculdade e se encontrou, ficou feliz lá dentro, deu Sim, super aí eu falei, é certo. isso que eu quero mesmo, tô feliz, me sentia completa. Cada matéria, cada disciplina nova que vinha, me preenchia mais. Me fazia ver que era exatamente isso, que não tinha, nunca tive dúvida nenhuma de que era isso que eu queria. E aí, quando terminou a faculdade, você foi para o mercado de trabalho. Como é que foi a sua realidade? Essa menina que gostava de se comunicar,
Oi, Bia! Conta pra gente, como é que foi assim, o seu primeiro contato com o mercado de trabalho? Quais foram as emoções que te deram, né? Tá, na verdade, quando eu terminei a faculdade, no último ano da faculdade, eu decidi que eu queria fazer uma especialização. E aí, em fisioterapia, existe, poucas pessoas sabem, mas existe residência. Igual existe a residência médica, Sim. existe residência em fisioterapia. E aí, no último ano, eu decidi que eu queria trabalhar com pediatria, que era o meu amor, com crianças. Eu descobri no Ah, último ano da bacana. faculdade que eu amava crianças e que eu poderia trabalhar em praticamente todas as áreas da fisioterapia, mas atendendo na criança. E aí eu prestei a prova de residência, é uma prova, é um concurso que a gente faz. Na época, quando eu fiz, eram 2 vagas por ano, uma Uhum. concorrência apertada novamente. E aí eu prestei, entrei na residência e fiz os 2 anos de residência lá na UEL também. Tá. Quando eu terminei a residência, aí sim eu fui para o Você mercado foi de pro trabalho. mercado. Tá. Isso. Então, na verdade, foram 5 anos de faculdade, mais 2 anos de residência para daí entrar no mercado de trabalho. Gente, não é fácil, vocês estão ouvindo, né? Não tem nada, não tem facilidade aqui, não. Tem estudo e relação. Porque Isso. a história é longa. Aí ela saiu da residência depois de 7 anos de estudo, focado nos estudos, e começou a trabalhar onde? Aí eu fui trabalhar num hospital. Na verdade, eu recebi um convite para trabalhar nesse hospital, dentro da UTI neonatal e pediátrica desse hospital, lá em Londrina mesmo, na cidade que eu estava fazendo faculdade. Eles já tinham, já me conheciam, né? Já sabiam de toda essa minha formação e me convidaram para trabalhar. E eu comecei a dar plantão nesse hospital. E por lá eu fiquei uns 5 anos trabalhando nesse hospital, né? Nesse meio de tempo, enquanto eu fiquei nesse hospital, eu prestei concurso da prefeitura, fui trabalhar um ano em UBS, fazia atendimento particular. Por quê? Porque fisioterapeuta, eu sempre ouvi na faculdade, fisioterapeuta morre pobre, né? Então eu tinha que ter mais de um emprego, sempre tive mais de um emprego, para tentar ter, assim, uma renda um pouquinho melhor. Porque não é fácil, né? A gente trabalhar, 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 e no final do mês não poder comprar uma coisa que a gente quer, ou no final do ano poder fazer uma viagem que a gente quer. Ó, a Bia tá dizendo aqui que é de Maringá, pertinho de Londrina, viu? É pertinho mesmo, dá uns 60 quilômetros de Londrina para Pertinho, né? Maringá. E você conseguiu trabalhar já com crianças ou não nesse período? O seu foco era assim, porque você já passou aí por uma meio que uma lavagem cerebral na faculdade, te dizendo que você precisava trabalhar muito, né? Isso. Mas eu já comecei, desde o começo, eu já fui para UTI neonatal e pediátrica, né? Ah, Por conta dessa formação, a especialidade de pediatria, na época, hoje já está bem mais difundida, mas na época eram poucas pessoas. Eu falo que trabalhar com pediatria é amor e ódio. Ou você ama, ou você odeia. Não tem aquela pessoa que fala assim, ah, tá bom, eu atendo criança, sim. né? É Ou a porque, pessoa é ama e porque só quer os trabalhar com pais são criança. insuportáveis, não é isso? Pode falar, eu sei. Eu sou mãe de dois, eu sei que os pais são assim incrivelmente insuportáveis. Cansava de ligar 3 horas da manhã quando o filho tinha 40 de febre. Não é fácil. Eu sei que não deve ser fácil para vocês aí, desse lado aí, né? Eu não acho que os pais são difíceis. Acho que existem pais difíceis, assim como existem pacientes difíceis em qualquer área, né? Eu Uhum. acho que as pessoas, o medo de trabalhar com pediatria tem mais a ver com o bebê mesmo, com a criança, né? Porque um adulto a gente manda e ele obedece. A Uhum. criança não, a criança a gente tem que convencer a fazer, porque senão ela chora, né? E choro dói. Dói Deus no me coração livre. da mãe, dói no coração do terapeuta, dói no coração de todo mundo que tá olhando. Então, eu acho que Verdade. o pior é o dor. Mas eu gosto de falar assim que criança é muito sincera, né? Uhum. Criança, bebê, eles são muito sinceros. Porque o adulto, às vezes, tá sorrindo pra você e te obedecendo, e a hora que ele vira as costas, não é bem assim. A Sim. criança, se ela gosta de você, ela gosta de você. Se ela não gosta de você, ela não gosta de você. Ai, criança é tudo de bom. Então, Você é, trabalhava como terapeuta assim de crianças que estavam se recuperando de alguma coisa ou outro tipo de trabalho? tá. Como é que- Dentro da UTI neonatal, lá em Londrina, né, o foco eram bebês prematuros, né? Uhum. Então, eram bebês que nasciam antes das 37 semanas e ficam internados na UTI
para ganhar peso, para ganhar maturidade neurológica. A fisioterapia dentro da UTI, ela trabalha principalmente com as questões respiratórias. Então, é a gente que cuida da ventilação mecânica, de manter o pulmão bom, de fortalecer a musculatura respiratória, de manter ele limpo, sem secreções. E é claro que sempre um pouquinho a gente já começa a trabalhar um pouquinho de motora também, né? De tentar fazer a maturidade motora começar a aparecer. Então, movimentar bem os membros, movimentar bem a cabeça, o tronco, já desde os primeiros dias de vida, mesmo sendo prematuro. Então, dentro da UTI, o foco é esse. Bom, o bom foi que você saiu da faculdade, começou a trabalhar já na área que você gostava, mas o que aconteceu em 2014 que você foi obrigada a mudar? Tá, em 2014 foi uma revolução, né? Em 2014 eu estava trabalhando em um hospital lá em Londrina, em um hospital particular, dentro da UTI neonatal e pediátrica, em um hospital público, que era o HU, né, o Hospital Universitário, como plantonista também, dentro da UTI pediátrica. E eu estava terminando o mestrado, né? Nesse meio de tempo aí eu fiz um mestrado, e aí eu estava terminando o mestrado, já ia emendar com o doutorado, já tinha tudo certo. E aí as coisas começaram a acontecer. O hospital particular, ele meio que estava querendo abrir falência. Primeira coisa que ele fez, parou de pagar os fisioterapeutas. Fisioterapeuta não é importante, não vamos pagar fisioterapeutas. Parei de receber do hospital particular. No hospital público, SUS parou de pagar, o hospital entrou de greve, fechou as portas. Meu Deus, tudo junto. Também não vamos pagar a fisioterapeuta, né? Isso tudo final do ano, assim, era dezembro, entre dezembro e janeiro, que já é aquele caos de final de ano e tudo isso acontecendo. Aí eu tinha terminado o mestrado e já estava fazendo a prova, tudo para entrar no doutorado, e eu ia ter a bolsa, né? Quando eu ia ganhar a bolsa, eu estava concorrendo à bolsa do doutorado. Mas aí mudou a política do país. E aí a presidente que entrou cortou a bolsa pesquisa. Então, de 3 fontes de renda que eu teria na época, eu fiquei sem nenhuma. Meu Deus do céu! Você tinha quantos anos aí nessa época? Foi 2014, né? Em 2014 eu estava com 28 anos. Cara, que baque. E aí? O que você fez? Aí eu tinha algumas opções. Mandar currículo para todo lado, né? Aí eu fui para Maringá. Mandei de uma pessoa que eu conheci em Maringá, mandei um currículo, expliquei o que estava acontecendo. Ela falou, vem, Carol, vem. Você trabalha aqui no hospital aqui de Maringá como plantonista e eu ainda vou te oferecer uma vaga para você trabalhar como professora na pós-graduação de fisiopediátrica. Falei, é isso que eu preciso. Vou me mudar para Maringá, vou resolver tudo isso, né? Cheguei a assinar contrato e tudo. Só que nessa época eu já namorava o meu atual marido. Só que não, né? Nunca é do jeito que a gente imagina que vai ser, né? Não. Aí na época eu já namorava. Então, só que eu ia começar, isso foi mais ou menos final do ano, dezembro, janeiro. Mas eu ia começar a trabalhar em Maringá só em março. Porque aí tinha que esperar o período das férias, né, da pós, para eu começar na pós. Então eu só ia começar a trabalhar em março. Eu ia ficar janeiro e fevereiro sem trabalhar, sem receber. Aí eu conversando com meu namorado na época, que na época a gente namorava à distância. Eu morava em Londrina, ele morava aqui em São Paulo. É porque você não gosta de nada fácil, não, né? Tem que ser difícil. Mas assim, era um namoro recente, a gente estava namorando há 4, 5 meses só, né? Era uma coisa meio maluca. Da outra live eu contar a nossa história, não vou nem entrar nesse detalhe. E tipo assim, mas manda currículo para São Paulo. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer em São Paulo? Ninguém me conhece em São Paulo. Para onde que eu mando currículo? Eu falei, não sei, manda currículo. Entrei no Google, pesquisei lá maternidade, hospital pediátrico e achei os maiores que apareceram no Google foram os melhores. Então tinha o maior hospital pediátrico de São Paulo e a maior maternidade particular de São Paulo. Mandei no e-mail, sabe aquele e-mail que aparece lá para todo mundo que trabalha conosco? Mandei um e-mail para cada um com o meu currículo. Isso foi numa segunda-feira. Aí foi final de janeiro, segunda-feira. Na sexta-feira, o hospital pediátrico me ligou. Oi, tudo bem e tal? A gente é aqui do Hospital de São Paulo. Eu fui que seu DDD não é daqui, mas eu preciso saber se você consegue estar aqui na segunda-feira para uma entrevista. Aí eu falei assim, consigo. Desliguei o telefone e falei, preciso ir para São Paulo.
Gente, cara, é muito. Eu sou apaixonada por esses. Assim, ele parece que Deus faz assim, né? Pum, no tapete e você Aí vai, né? É muito bom. Aí foi. foi para São Aí Paulo. vim para São Paulo, fiz a entrevista na segunda-feira e voltei para Londrina, porque eu não estava recebendo, mas eu estava trabalhando, né? O Uhum. hospital estava funcionando, não tinha que trabalhar. Fiz a entrevista e voltei. Voltei, trabalhei a semana toda, né? Chegou na sexta-feira, esse hospital me ligou e falou assim: Oi, Carol, tudo bem? Você começa a trabalhar segunda-feira. Então tá, né? Aí eu falei: E agora? Gente, não, mas aí tinha um namorado que estava morando lá. Mas assim, eu vim fazer entrevista, eu não tinha comunicado nem aos meus pais que eu tinha vindo para cá para fazer uma entrevista de Meu... trabalho. Gente, é Sagitário, seu signo? Não. Tá, então Eu calma. falei que você Eu tenho até o final da live para acertar, tá? tá Vamos bom. lá. Aí sentei, conversei com eles, conversei com o namorado, que era de 6 meses que a gente tava namorando, a gente não tava nem pensando em morar junto, nada disso, né? Liguei pra ele e falei assim, então, agora eu tenho um emprego em São Paulo, o que que eu faço? Aí ele falou assim, tô indo te buscar. Aí ele foi pra Londrina, fez uma mala e vim pra São Paulo. Falei assim, vou levar uma mala, vou ficar uns 15 dias. Pedi licença, saí de férias dos empregos, não saí, falei, pedi as contas, né? E vim com essa mala para ficar 15 dias aqui em São Paulo. Fiquei os 15 dias para fazer o teste. Falei, fico 15 dias, depois eu decido o que eu faço. Fiquei os 15 dias. Nesses 15 dias, o outro hospital me ligou. Carol, vem aqui, a gente precisa conversar. Fui lá, conversei. Então, você começa a trabalhar semana que vem. Então, em 15 dias, eu tinha 2 empregos. E aí, com a minha mala de 15 dias, eu fiquei Caramba, 3 meses. olha só. Deus tira, mas te dá, né, minha filha? Benza a Deus. Não posso reclamar. É, Gente, que maravilhosa! Nossa, e aí chegou em São Paulo, ah lá, na força da coragem. É verdade, porque é. aqui a Jéssica está dizendo que você é escorpiana, não sou eu que estou falando. Não sou escorpiana também. Eu tenho mais duas chances, tá? Para acertar a sua Tá bom. você... Porque eu que sou daqui da live, eu que decido. Eu tenho mais duas chances. Mas vem cá, beleza. Foi para São Paulo, foi viver a vida em São Paulo, que a gente sabe que é muito diferente, né, de qualquer lugar do Demais. Brasil. Acelera. E depois de um tempo, você me falou que começaram os problemas. E aí, o que surgiu assim para você? O que pegou mais? Surgiu foi que eu estava trabalhando em 2 hospitais, com uma escala horrorosa dos 2 hospitais, né? Então eram plantões de 12 horas. Quando eu não estava em um, estava no outro, às vezes emendava um no outro. Não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha noite. Cheguei a ficar mais de 3 dias sem ver meu namorado, na época que ainda era namorado. Fiquei mais de 3 dias sem ver ele, porque eu chegava, ele estava saindo, ele tem um emprego normal, né? Eu chegava, ele estava saindo, eu saía, ele estava chegando, e a gente não se encontrava, a gente só conversava. E aí eram aniversários, era Natal, era Ano Novo, era encontro de turma, tudo. Eu nunca estava presente, nunca. Nunca, nunca, nunca. Cadê a Carol? O Carol, tá trabalho dele também era assim? Era pesado? não, não, o trabalho dele é trabalho normal, né? Ele trabalha no horário normal, trabalha bastante, mas final de semana tá livre, feriado tá livre, tem férias. E eu não tinha, né? Eu não tinha. Quando eu tava de férias de um, eu não tava do outro. Que loucura. Quando eu não tava de plantão em um, eu tava no plantão no outro. Então, eu saía de um plantão noturno, das 7 da noite às 7 da manhã, vinha pra casa, tomava um banho, pegava o plantão do meio-dia do outro. Trabalhava até às 7 da noite de novo. Chegava em casa, eu só queria dormir. No outro dia, 7 horas da manhã, eu tava no outro plantão de novo. E pra eu chegar às 7 horas da manhã em um plantão aqui em São Paulo, eu tava acordando às 5. Como é que Né? foi o seu momento Isso assim do basta? Chega dessa vida. não vou chorar, né? Não, se você chorar, vou chorar junto. Vamos chorar todas juntas, aqui tá tudo certo. Foi uma somatória de coisas. Me incomodava muito não ter horário. Me incomodava muito é, ser só mais uma físio dentro desses hospitais enormes que eu trabalhava. Eu não tinha reconhecimento profissional, eu tinha o meu salário no final do mês, mas eu não tinha voz ativa dentro do hospital. Então, eu não participava de decisões, eu simplesmente cumpria protocolos. Uhum. Isso foi me machucando muito, muito. Eu perdi a vontade de estudar, e eu sempre gostei muito de estudar, porque eu pensava, por que que eu vou estudar se não vai acrescentar em nada no meu dia a dia, né?
E aí aconteceram algumas outras coisas e eu não tive um diagnóstico porque eu não procurei, eu não tinha tempo de procurar no médico, mas eu tive um início de burnout, né? Eu não tinha vontade de sair de casa, eu chorava para ir para os plantões. Quando eu ia para os plantões, eu me sentia mal e eu voltava chorando e Um cheguei no sofrimento, meu limite. um sofrimento Cheguei no meu limite. enorme. E Eu cheguei no meu alguém te limite e ajudou, um belo dia. Carol, porque é um momento muito difícil que a gente não está no nosso melhor, então a gente sempre se sente culpada, né? De estar acontecendo isso com a gente. Ah, eu acho que eu que sou lerda, eu que sou. Está acontecendo alguma coisa comigo que eu não sou mais tão produtiva. O errado somos nós, né? E na verdade, Então, eu vou ser bem sincera, assim, eu não pensei, eu não cheguei a pensar que errado era eu. Eu ai, achava que o bom, sistema era errado, eu achava que o sistema era errado, que a profissão fisioterapeuta era uma profissão desvalorizada, porque eu estava fechada nesse mundo. Esse mundo estava me tratando assim, estava me fazendo enxergar isso. E nesse aspecto, o meu namorado, ainda era namorado na época, a gente estava ficando noivo, enfim, ele sempre olhava para mim e falava assim: se eu soubesse o que você sabe, se eu tivesse estudado tanto que você estudou, eu não ia tolerar isso que você está tolerando. Você está tolerando demais. Ele me deu muita força, muita força. E muito. quando ele viu que eu estava numa situação que eu não tinha mais alegria de trabalhar, porque eu sempre amei fisioterapia. Como que eu não tinha, como que eu não gostava mais de ser fisioterapeuta? Né? Isso era inconcebível. Quando ele percebeu que eu cheguei nesse limite, e nessa época, além dos dois hospitais, eu já fazia atendimento particular, porque era onde eu me realizava. Né? Eu Uhum. fazia atendimento a domicílio, porque naquele momento eu era a fisioterapeuta que eu queria ser. Mas eram poucos que eu conseguia fazer. Nessa rotina louca de plantão, era um outro que eu fazia. Eu fazia, não era por dinheiro, era por me sentir uma boa fisioterapeuta. E Entendi. aí meu marido virou pra mim, né, falou assim: chega, Carol, para. A gente não precisa disso. Eu seguro as barras, eu seguro as pontas. Você vai amanhã pedir as contas e vai dar um tempinho, aos pouquinhos você vai conquistando mais pacientes e até lá eu vou segurando e vai dando certo. E eu decidi isso no final de semana. E eu cheguei pronta na segunda-feira no hospital para pedir a conta no hospital que eu era CLT, né? No outro eu era só plantonista, era simplesmente eu não aceitar mais plantão. Mas Uhum. no outro eu era CLT. Quando eu cheguei lá pronta para pedir as contas, no mesmo dia houve 3 demissões de fisioterapeutas. E aí a gente descobriu que todas as fisioterapeutas seriam demitidas porque Uhum. ia entrar uma empresa terceirizada. E Uhum. aí eu precisei esperar, eu decidi que eu aguentaria mais um tempo até ser demitida, né, por questões financeiras. E aí eu achei que eu ia ser demitida em breve. Mas eu fui uma das últimas a ser demitida, então eu fiquei mais quase 1 ano e meio trabalhando nesse hospital. Caramba. Mas aí, só que aí eu já tinha mudado, já tinha virado a chave, porque eu já tinha tomado a decisão, eu já me dedicava muito mais aos particulares, eu ia com outra força para os plantões, porque eu falava, isso aqui é só temporário, Entendi. já já acabou, e aí já mudou muito. E aí, quando foi finalmente demitida, aí eu me dediquei só aos Só particulares. Isso particular. foi. Você teve dificuldade de conseguir clientes, Carol? Não. Ou não? Como eu já tive esse 1 ano, querendo ou não, tive esse 1 ano de preparação, eu fui conversando com os pediatras que eu conhecia, porque querendo ou não, já era o mundo que eu vivia, só que ninguém Pergunto me essas encaminhava coisas. porque eu estava dentro do hospital. Eu gosto de perguntar essas coisas porque quem está, né, nesse momento aí de transição, muitas vezes não sabe como conseguir, né, Por cliente. onde começar? Pois É, é. eu comecei no boca a boca. Eu não era boa de comunicação, eu não gostava de conversar, Eu então estou eu vendo chegava no. você maravilhosa, porque você começou mandando o seu currículo para as melhores empresas da sua área, maravilhosa, e depois você foi se comunicando, né, com os profissionais da sua área, dizendo que você, a partir daquele momento, estava fazendo atendimento em casa. Isso. Bom, você começou a trabalhar dessa forma, até que 2020 chegou, né? E
Você foi presenteada novamente com uma surpresa. Conta aí pro pessoal como foi esse novo Quando eu momento. comecei, quando eu comecei a ter um fluxo bom de encaminhamentos, né, de médicos, assim, que eu estava começando a falar, nossa, acho que vai dar certo, né, vai dar certo. A minha conta é a seguinte, eu estou trabalhando menos e eu estou ganhando a mesma coisa. Então, para mim, eu já estava muito no lucro, né? Se eu estou empatando e eu não estou tendo que trabalhar final de semana e eu não estou tendo que trabalhar feriado, eu estou ganhando. Aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia e no dia que foi instaurado a pandemia aqui em São Paulo, eu simplesmente fiquei sem trabalhar, né? Porque quem queria alguém dentro de casa? Ninguém, né? Então eu fui de uma agenda ok, de uma agenda de um fluxo bom de encaminhamentos para zero. E assim eu fiquei durante 56 dias. 56 dias sem trabalho para uma pessoa dessa que, não, começou a trabalhar há quantos anos? 23? 23 e 23. não parou mais dia nenhum. Era plantão, era Natal, era tudo, gente. Isso é muito, é muito. E o que você sentiu nesse momento aí de paralisia na sua vida? Parou tudo. O que eu faço agora? Eu senti. O primeiro sentimento foi de desespero. O meu maior desespero era: eu vou ter que voltar para o hospital. Hum. Porque no momento que instaurou a pandemia, meu celular começou a tocar e receber convite para trabalhar em UTI de Covid. Ah, é, porque você Né? tem experiência, né, de Eu tinha respiratório. 10 anos de experiência em UTI e não tinha profissional, tava vários profissionais ficando doentes e aumentando a demanda de UTI, e eles queriam, e eles, como precisava urgência, eles não tinham orçamento para isso, e eles ofereciam valores horrorosos. Uhum. Assim, eu vou falar de valores para você ter uma noção, tá? Me ofereceram um plantão noturno de 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã, numa UTI de Covid, que na época a gente não sabia nem se proteger direito disso. Eles me ofereceram um valor de plantão, tá? Um valor de plantão, desses plantão de 12 horas, de R$ 150. E qual é o valor normal? Só para a gente ter um parâmetro. O valor Quase o dobro disso. a quase o dobro. É bem baixo, né? Fisioterapeuta ganha pouco, mas é uma média de uns R$ 300, vai, em um hospital maior. Mas o que eles estavam oferecendo na época eram plantões de 12 horas noturnos por R$ 150. É. Né? E aí eu falava, eu não vou arriscar a minha vida, eu não vou sair de casa para isso. Eu cheguei a falar assim pro meu marido, eu prefiro, se eu tiver que voltar, eu vou trabalhar de graça. Eu vou trabalhar como voluntária. Eu vou trabalhar no SUS, nesses, né? Eu posso ajudar, eu não tenho medo. Mas Sim, eu não acho justo eu sair de casa para ganhar um valor desse em um hospital particular. sim, com certeza. Eu já E tinha outra essa coisa, consciência que você eu tinha não que vou pagar voltar seus para isso. boletos, né, amor? O boleto não parou de chegar para ninguém, né? A verdade é essa, né? E, Não parou. bom, assim, a gente sabe que o hospital particular tem condições, né? Não é. E aí quando me bateu esse desespero, e eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Novamente, meu marido me apoiou de novo, falou, não, realmente, né? A gente dá um jeito, tudo tem um jeito nessa vida. Gente, E você é aí, capricorniana? não, Ai, eu tô errando, que raiva! Não é possível! A mulher nunca desiste. Calma, eu tenho mais uma chance, hein? Até o final eu vou tá. acertar. E aí, essa E, mulher que não desiste resolveu dar um jeito de encontrar uma maneira de fazer receita. na verdade, para eu não começar a ficar louca, tudo começou que eu não queria ficar louca. Presa no sofá dentro de casa, 56 dias, a gente começa a ficar louca, né? É. E ainda só vendo tragédia, só vendo tragédia, eu falei, eu não quero mais ver TV, eu vou estudar. Eu gosto de estudar, eu vou estudar, vou aproveitar para estudar. Comecei a ler, estudar. E aí, eu já tinha um Instagramzinho que era fechado, era um perfil fechado, que esses pacientes particulares que eu atendia lá no comecinho, quando me pediam orientações, eu falava assim, eu tenho essa orientação lá no Instagram e tal, olha lá que já tá lá, é mais fácil, você pode mostrar para todo mundo.
E era assim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar que eu não tô fazendo nada, tô estudando mesmo, e vou gerar conteúdo para essas mães que a hora que um dia eu vou voltar a atender. Um dia eu vou voltar a atender. E a hora que eu voltar a atender, vai ter bastante coisa, bastante material lá para essas mães que eu atendo. Só Uhum. que eu comecei